Opa, tudo bem? Aqui é o Vitor Girardi, expert em modelagem 3D da VFG Engenharia. Nessa apresentação, que não vai durar muito, eu vou te explicar detalhadamente o que você vai levar ao se inscrever na próxima turma do Formação Projetista Mecânico, o famoso FPM. Mas antes, eu queria te contar um pouco aí sobre um dos softwares que, na minha opinião, deveria ser obrigatório em todas as faculdades de engenharia. Obrigatório, ponto. E esse software é o SolidWorks. Se eu dissesse que você consegue projetar em 3D qualquer ideia da sua cabeça, com segurança, qualidade e rapidez, você acreditaria? E se eu falasse ainda que você consegue pegar essa sua ideia, por exemplo, de uma máquina mirabolante que você tem na cabeça, e você conseguisse transformar ela em PDFs, que podem ser mostrados e até comercializados, você acreditaria? Então, quando eu estava na faculdade, talvez eu não teria acreditado, mas hoje eu acredito, pode ter certeza. E assim, eu sei que você pode pensar que isso é bom demais para ser verdade, mas se eu não tivesse visto isso acontecer comigo e também com vários alunos meus, eu também poderia continuar pensando assim. Inclusive, eu vou te mostrar agora alguns dos vários estudos de caso aqui dos alunos do FPM. E caso você ainda não acredite que eu possa te ajudar, você pode pausar essa apresentação aqui e continuar sua vida, como se essa oportunidade aqui não tivesse aparecido. Beleza? Salve pessoal, beleza? Eu sou o Luiz Gustavo Pereira Roefro, sou engenheiro mecânico, formado pela Unesp de Ilha Solteira e atualmente eu faço mestrado em engenharia aeronáutica e mecânica no ITA. Eu vim falar sobre o curso disponibilizado pela VFG Engenharia, que é a formação de um projetista mecânico, né? Eu sou aluno, atualmente sou aluno da primeira turma e o curso ele é fantástico. Em questão de material, ele é um material bem simples de entender. As aulas disponibilizadas pelo professor Vitor, que tem uma excelente didática, não são aulas longas, isso me ajudou muito a conciliar, né, e colocar as aulas no meu cronograma, de modo a conseguir conciliar as coisas que eu faço hoje, o meu mestrado, com o curso. E acredito que o maior avanço do curso do professor Vitor é esse, é conseguir suprir uma lacuna que a graduação ela deixa na área de projetos e oferecer isso num custo-benefício muito bom e com aulas muito boas. O curso ele é excelente e eu indico para qualquer pessoa que tiver a vontade, como eu tinha, de aprender mais sobre projeto e modelagem 3D. Beleza? Aquele abraço, pessoal. Boa galera, meu nome é Vitor Hugo, eu sou aluno do curso de Engenharia Mecânica pela Unesp de Ilha Solteira e também membro da empresa Júnior Precisão Engenharia. E o que eu venho dizer aqui hoje é da importância do curso FPM da VFG Engenharia para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional também, né? Eu tive contato com esse curso, infelizmente, no final da minha graduação agora, porque não existia ainda no começo da minha graduação, e é algo que eu realmente sempre busquei aí durante toda a minha graduação, algum curso de modelagem 3D, realmente que fosse completo e me auxiliasse aí ter desde o conhecimento básico até o mais avançado, simulações, e tudo isso que o SolidWorks oferece aí pra gente. Essa ferramenta é fundamental para o engenheiro mecânico, para quem quer ser projetista, né? É uma ferramenta totalmente completa. Então, se eu tenho para dizer alguma coisa aqui, é que se você está pensando em adquirir esse curso, adquira. Eu falo isso de coração, sinceramente, porque é algo que me auxiliou muito e ainda está me auxiliando. E eu posso dizer também que, como sendo membro da Precisão Engenharia, isso auxiliou bastante a gente a entregar projetos de forma mais rápida, produtiva e profissionais, por contar aí com templates prontos, né, com catálogos comerciais, com um shopping aí virtual do projetista com vários itens já prontos, então tipo poupando muito esforço nesse quesito. Então é algo que eu realmente indico sem sombra de dúvida, né? O pessoal aí da equipe
me deu amparo quando eu tive dúvidas, então você pode solucionar a dúvida direto com eles, além de contar também com aulas muito didáticas, né? Então são aulas pequenas, são fáceis de ver e algo que realmente vai te agregar porque você vai estar em constante evolução, fazendo pequenos desenhos, pequenas modelagens e vai evoluindo para você entender aí toda essa funcionalidade, né? Todas essas funções do SolidWorks importantíssimas aí para quem quer seguir aí para essa área. Então fica aqui o meu depoimento, adquira esse curso, não tenha medo e pode ter certeza que ele vai te agregar muito para a sua graduação e para a sua vida profissional também. É isso, muito obrigado. Salve pessoal, tudo bem? Meu nome é Carmino, eu sou aluno da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. Eu também sou membro da equipe de Fórmula SAI Unicamp. A minha equipe, ela faz carros como se fossem carros de Fórmula 1, só que é um Fórmula 1 universitário, eu gosto de falar assim. A gente faz carros de Fórmula a combustão. E, bom, na época que eu tinha acabado de entrar na equipe, foi mais ou menos em março, maio, a equipe estava precisando de pessoas que dominassem outras ferramentas de software, de projeção mecânica, de modelagem 3D. E aí, a nossa equipe administrativa entrou em contato com o Vitor, né, na época ele estava fazendo o primeiro workshop, e eu e muitos amigos da equipe, a gente participou desse workshop. E assim, eu particularmente me animei muito, com a forma que o Vitor trazia o conhecimento, então sempre trazendo assim, tentando fazer coisas intuitivas, passo a passo, muito passo a passo, do que como fazer, para você conseguir reproduzir isso no seu computador. Então eu me animei muito, eu entrei pro time da VFG, entrei pro curso de formação de projetista mecânico, e assim, o que eu posso dizer é que as minhas expectativas foram cumpridas. Eu não sabia nada de SolidWorks, eu não sabia nem como fazer um arquivo para formatação certinho, para fazer minhas peças, fazer minhas projeções. E o Vitor trouxe realmente tudo isso, passo a passo do que você precisa fazer. Desde assim, de você fazer pequenos projetos, até conhecer cada ferramenta mesmo, o que você pode fazer com elas, sempre exemplificando muito. E eu acho que esse é um diferencial desse curso, é você ter passo a passo esmiuçado de como fazer, conhecer as ferramentas, para você também fazer os seus projetos, né? Para você fazer os seus projetos. E outra coisa que eu considero assim essencial é que o Vitor e a equipe tá sempre disponível para você tirar dúvidas. Tá sempre disponível. E assim, a gente se ajuda mesmo, sabe? A comunidade da formação de projetista mecânico se ajuda de verdade, entendeu? Então eu acho que essa troca de conhecimento e esse time, eu acho que são realmente um dos diferenciais. Meu, pra você que não faz parte do time ainda, vem com a gente. Você viu aí os meninos, né? Vem pro time você também. Eu vou acabar aqui precisando te contar um pouco da minha história, mas pode ficar tranquilo que vai ser rápido. É só para você me conhecer um pouco melhor. Eu acredito talvez até que eu possa ser um pouco parecido com você, quem sabe. Eu nunca fui a pessoa mais inteligente da sala. Eu tive aí dificuldades em algumas matérias da graduação e é normal, mas graças ao meu esforço eu consegui terminar o curso sem reprovações e entre os 5 melhores alunos da sala. Eu sempre falo isso com muito orgulho porque eu precisei estudar bastante, ralar bastante. Foi uma batalha bem pesada aí para mim e também aí para minha família, já que a gente nunca foi rico e tudo que a gente tem hoje foi conquistado aí com muito trabalho. E eu nasci nesse meio. Eu, o Vitor Girardi aqui do presente, sou muito grato ao Vitor Girardi do passado por ter dado aí valor no curso, na engenharia mecânica, nas oportunidades da vida e aí ter conseguido se formar engenheiro mecânico na Unesp de Ilha Solteira. Sério. Nessa minha jornada aí pela faculdade, eu tentei conhecer e experimentar o máximo de coisas possíveis, como iniciações científicas, estágios. Eu participei também do centro acadêmico aí da engenharia mecânica para ajudar o pessoal da faculdade em si. E comecei a notar que o ensino de softwares de engenharia era precário aí em toda a faculdade. A gente aprendia a pensar como engenheiros, a fazer peças, cálculos, projetos, mas quase aí tudo na mão, na teoria, com pouca prática em softwares modernos aí de engenharia, como SolidWorks, na minha opinião.
E assim, eu nasci no meio de ferramentas, solda, trator, implemento agrícola, torno, literalmente aí no meio da graxa. E eu acabei ficando frustrado porque eu fazia engenharia numa das melhores faculdades do Brasil, eu sabia teoria, mas eu não sabia aí desenhar em 3D alguma das peças aí que às vezes eu precisava modelar para minha família ou até na faculdade. Nessa época aí da faculdade, eu usava o famoso AutoCAD, fazia aí desenhos bonitos e tudo mais, mas eu não tinha segurança aí para fazer um projeto. Eu não sabia testar ele com simulações, não sabia se ia dar certo. Era meio aí que tentativa e erro aí, para falar a verdade. E o pior é que às vezes o erro saía caro, porque a peça quebrava. Chegou um momento em que eu precisava subir esse degrau, passar essa régua aí nesse assunto, mas eu não sabia como, já que existiam aí diversos softwares no mercado, um turbilhão de informações na internet, e eu precisava aí me dedicar na faculdade, essa é a verdade. Eu não podia aprender o software errado, gastar meu pouco tempo livre à toa. E graças a uma semana da engenharia mecânica, olha a importância da semana da engenharia mecânica, eu conheci o SolidWorks e eu acabei ficando encantado com tudo aí que ele fazia. Mas o duro é que nem o pessoal do grupo aí que deu esse curso sabia mexer direito no SolidWorks. O curso que eles deram para o pessoal lá da Semana da Engenharia Mecânica era bom, mas era insuficiente para o que eu queria. Porque eu já era monitor, já fazia alguns projetos aí que precisavam ser viáveis e a fabricação precisava acontecer. Eu não podia errar, entendeu? Mas aí que eu resolvi aprender a fundo o SolidWorks. Isso foi no meu último ano da faculdade e objetivei isso para me tornar realmente um especialista em projetos, para fazer aí meus projetos com mais segurança, qualidade e rapidez, e também para poder dormir tranquilo, sabe? Eu fiz diversos cursos aí por conta própria, eu aprendi muita coisa e foi tudo dando tão certo que eu comecei a ter clientes fora da faculdade. Eu comecei a receber encomendas de projeto e o melhor é que quanto mais eu fazia, mais aparecia. Isso acontece até hoje. Depois de alguns anos nessa vida aí de projetista mecânico autônomo, eu vi que minha vida financeira estava um pouco encaminhada aí, e eu resolvi fazer um mestrado. Cara, que loucura! E resolvi aprender mais técnicas de engenharia para poder oferecer o melhor do melhor para os meus clientes. E aí, envolvido aí no mestrado, também na Unesp, eu comecei a ter um contato com alguns antigos alunos que gostavam aí muito da parte de modelagem 3D e queriam se atualizar no assunto. Mas como era o início da pandemia aí do coronavírus, você passou por isso, a gente não podia ficar perto aí uma pessoa da outra. E fechou tudo aí no começo, eu acabei precisando me reinventar. Minha ideia então foi criar 3 níveis de cursos de modelagem 3D no SolidWorks. Então, primeiro, o bronze, que é uma introdução, você aprende muito em pouco tempo. Tem também o prata, que vai aí do básico ao avançado e te prepara para a certificação CSWA. E tem o ouro, que é o formação projetista mecânico, superior ao bronze, superior ao prata, disparado aí. Ele é como se fosse uma exponencial de aprendizado. O melhor de tudo é que todos esses treinamentos foram feitos com base em materiais oficiais do SolidWorks. Então fica tranquilo, fica tranquila, pega aqui na minha mão que eu sei o que eu estou fazendo. Então é o seguinte, existem diversas formas de se fazer um projeto. Talvez você conheça algumas formas, talvez você nem conheça, é normal, eu sei como é. Ninguém nasce sabendo. Eu vou te mostrar agora exatamente como eu faço, preto no branco, beleza? Vamos lá. Bom, esses aqui são os 4 arquivos que eu entrego para o cliente para explicar a execução, a produção para o cliente. O primeiro é o roteiro de montagem, o segundo é montagens, o terceiro são as peças produzidas e o quarto
lista de material. Com esses 4 PDFs, eu consigo passar aí toda a ideia para o cliente. Então, primeiro, roteiro de montagem. O roteiro de montagem, ele mostra uma recomendação cronológica pro cliente seguir. Então, aqui uma imagem renderizada do projeto, aqui a parte de normas e tudo mais, um resumo. Aqui um roteiro de montagem em si. Então, primeiro eu recomendo que o cliente comece aqui pela montagem 1 e para ele ter mais informações que ele acesse o arquivo montagens em PDF. Então, depois de eu terminar de mostrar esse arquivo, eu vou lá e mostro esse montagens em PDF. Aqui são mais informações visuais para ajudar na montagem do projeto, na montagem das peças e ao passo que o cliente vai executando essas montagens, ele consegue aí chegar no maquinário final, beleza? Esse é o primeiro, então a partir daquele roteiro de montagem, o cliente ele vai olhando aqui a montagem que ele precisa fazer, por exemplo, nesse caso aqui, essa é a montagem 1, aqui você pode ver vistas explodidas, vistas isométricas, alguma vista essencial aí para essa montagem. Aqui tabelas automáticas que são geradas aí automaticamente com a automatização da VFG. Então aqui ele é separado pelo número do item em forma de balões, o nome da peça, tudo especificado, a obtenção se é comprado ou produzido, os materiais aqui, quando são vários materiais em uma peça só, por exemplo, esse motor aqui, ele tem cobre, ferro, materiais não ferrosos, então são diversos, é uma categoria mais ampla. Aqui já alguns mais específicos, por exemplo, essa porca sextavada travante DIN 985 M16, ela tem que ser aço galvanizado. Aqui dimensões brutas, então isso daqui são dimensões automáticas que seriam para cada uma dessas peças caber dentro de uma caixa e aqui a quantidade de cada uma delas. Aqui um cabeçalho com normas, deixa eu dar uma aproximada aqui. E com o projetista. Esse projeto aqui foi feito em 2020. Bom, vou passar aqui, então, todas as montagens seguem essa ideia. Então, tudo que precisa ser explicitado está aqui. Simbologias de solda, todas as tabelas que precisa. Vistas frontal, superior, direita, isométrica. Aqui existe uma hierarquia, então a montagem 3, ela tem dentro a montagem 1 e a montagem 2 e esses parafusos. Então, para o cliente ver o que tem dentro aqui da montagem 1, ele tem que voltar aqui no PDF da montagem 1, é uma leitura dinâmica. Vou passar aqui para você ir vendo com calma. Mais simbologias de solda, mais tabelas automáticas, mais vistas explodidas, mais simbologias de solda e a montagem final, que é onde o cliente vai chegar. Então aqui o cliente já sabe onde ele vai chegar antes de produzir o equipamento. E aqui as dimensões finais. Esse é o segundo PDF. O terceiro PDF é o peças produzidas. Então, nas tabelas das montagens, tem se é comprado ou produzido. Os que são produzidos estão nesse PDF. Então, aqui são os desenhos técnicos. Geralmente, sempre uma vista frontal, uma direita e uma superior. Depende também do diedro que você está trabalhando. E uma vista isométrica.
Aqui, tabelas automáticas também. Aqui, tabela de lista de material. Todas as peças têm esse cabeçalho, que é o nome, a obtenção, o material e a dimensão bruta, considerando que isso daqui precisasse ser embalado em uma caixa, que é para o cliente saber qual que é o volume que ocuparia para ele mandar todo o equipamento pronto por transportadora, por exemplo. Aqui uma lista de corte de soldagem, toda automática também. Aqui os perfis, nesse caso são cantoneiras de abas iguais, 76.2, aqui é tudo em milímetros, por 76.2, por 7.9. O material aqui, por exemplo, um ANSI 1020. Aqui o comprimento, considerando que ele vai ser cortado reto e depois feito as seguintes etapas, por exemplo, nesse caso que seria um corte, então essa dimensão aqui já leva em consideração os cortes que precisaram ser feitos e a quantidade de cada uma delas. Aqui outros desenhos, vou passar aqui, representações aí de furos, mais tabelas. Aqui uma chapa metálica, então também existem aí tabelas específicas para chapa. Nesse caso, não foi preciso trazer uma tabela de chapa planificada, porque a dimensão dela planificada é a mesma dimensão dela para caber numa caixa, então seria uma informação redundante. Mas para todas as chapas que são dobradas, a automatização traz uma tabela automática. Aqui mais peças, então vou passando aqui. Nem todas as peças precisam das 3 vistas padrões e de uma isométrica, por exemplo, essa, que só utilizei 2 vistas. Aqui, vistas ampliadas para mostrar detalhes. Aqui, ó, listas de cortes de soldagem com a descrição do perfil, o material, o comprimento e a quantidade, as dimensões brutas também. Aqui, ó, simbologias de solda, mais tabelas automáticas, mais detalhamento, simbologia de solda, listas de corte de soldagem com todas as quantidades de cada tubo que precisa ser cortado. E por aí vai. Vou passando aqui. Aqui vistas de seções para mostrar detalhes aí que precisa de corte para serem visualizados melhor. Então, tudo isso aí tem dentro do arquivo peças produzidas. O próximo arquivo, que resume todo esse projeto, é o lista de material. Lista de material completa. Então, aqui são todos os materiais que o cliente precisa comprar, todas as peças, tudo certinho, com todas as quantidades, com todas as dimensões, considerando que ele precisaria embalar isso daqui em caixas, para que ele possa aí fazer o projeto. Então, por exemplo, aqui também existe toda uma hierarquia nas montagens. Então, para fazer a montagem 3, eu preciso da montagem 1, que precisa dessa, para existir. Precisa dessa montagem 2, que precisa de todas essas para existir. Precisa do parafuso, que não precisa de nenhuma. E por aí vai. Então, a montagem 6 precisa dessa, que precisam dessas. Precisa dessa daqui também, que precisam dessas. Então, todos os níveis aqui são especificados. Tudo certinho. Beleza? Só para complementar aqui, então, vou mostrar um resultado aqui do aluno Leandro.
Então, essa carretinha aí foi ele que fez. É uma carretinha para ser usada tanto em ambiente rural quanto em ambiente mais da cidade. E ela pode ser usada tanto aberta, sem essa tampa em cima, para carregar coisas maiores, ou até fechada com um cadeado passado, para ter mais segurança aí. Esse outro projeto aqui é o projeto do Guilherme. O Guilherme fez esse projeto aqui rapidinho, foi o segundo projeto dele. E esse projeto aqui também foi feito utilizando as automatizações aí da VFG. Então, aqui tem essa forma que é para fazer coxos para bovinos. Então, essa forma aqui você coloca uma malha de aço dentro, põe o concreto nela e ela se solidifica e vira coxos aí para confinamento. Beleza? E ambos os projetos aí foram feitos seguindo essa metodologia que eu vou apresentar aqui para você por completo e usando as automatizações da VFG. Então eu vou te explicar agora todos os passos e as etapas que eu faço para sair do zero e chegar nesses 4 PDFs que eu mostrei aí para você. Da mesma forma que o Leandro e o Guilherme fizeram com esses projetos. Vamos lá! Primeiro, você precisa conhecer a automatização da VFG. A automatização ela é composta aí por configurações e os perfis de soldagem. Então, aqui dentro de configurações, existem vários templates que, dentro de cada template desse, tem uma série de programações, uma série de comandos que foi eu que fiz. Então, ao passo que a gente adicionar esses templates no SolidWorks, vai ali acontecer uma mágica proporcionada por toda essa programação. Aqui em perfis de soldagem são todos os componentes estruturais que você pode usar. Por exemplo, cantoneiras de abas desiguais. Aqui tem várias medidas. Então, é o perfil. Aqui, ó, cantoneiras de abas iguais. Também tem perfil em I, perfil em U, tubo quadrado. Por exemplo, olha o tanto de tubos que tem aqui. De tudo quanto é dimensão e espessura. É literalmente aí para libertar o projetista que tem dentro de você. Então aqui também perfis de tubos redondos, perfis retangulares. Basicamente tudo isso daqui tem programações já dentro, que ao passo que são utilizados para montar as estruturas, elas já são reconhecidas com a automatização. Beleza. Agora que você já conhece a automatização, eu vou adicionar e usar ela no SolidWorks. Então, eu tentei aqui zerar todo o meu SolidWorks para que eu fizesse tudo aqui com você ao mesmo tempo. É claro que eu vou fazer rápido aqui, talvez você não consiga acompanhar. A ideia não é nem que você acompanhe, é mais que você veja o que é possível fazer e consiga ter ideias aí relacionadas a isso. Muito bem. Os primeiros templates que eu vou mostrar aqui são os templates de documento, que é o peça, montagem e o desenho. Então, no SolidWorks, eu acredito que você vai ter esses templates, que é o padrão, né, o MBD e o Tutorials. Se você entrar em qualquer um deles, não vai ter nada configurado. Então, não tem as unidades configuradas, não tem propriedades automatizadas, não tem nada. Ele é um arquivo zerado. Se eu vier aqui e criar um desenho com o template do SolidWorks, ele vem aqui também tudo zerado. Eu tenho que escolher qual vai ser o tipo da folha, tenho que escolher o template, eu tenho que escolher as unidades, não vem nada preenchido automaticamente, não vem nada, vem assim, ok? Então, para adicionar os templates da VFG, primeiro vem aqui em opções, em aqui locais de arquivos, templates de documento e adicionar. Aqui coloca o caminho de onde está a pasta de configurações e coloca selecionar pasta.
Feito isso, pode confirmar aqui. E entrando aqui então em novo documento do SolidWorks, aparece aqui os templates da VFG. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no de desenho, ele já vai vir configurado com unidades, com um cabeçalho, com normas e pegando algumas informações aí automáticas já, beleza? Agora vou colocar a parte de propriedades personalizadas de peças e também a biblioteca de materiais da VFG. E para isso eu vou utilizar essa peça aqui que é o usinado 2. Bom, então a parte de propriedades personalizadas é essa parte aqui. Então você clica aqui em propriedades personalizadas e aqui tem que aparecer o template da VFG. Então você pode criar uma automatização do zero, que você vai precisar montar toda a parte do código para tentar chegar em algo parecido com o que é feito aqui na VFG, ou você já pode utilizar a nossa. Então você vem aqui em opções, novamente em locais de arquivo, aqui seleciona aqui, ó, arquivos de propriedades personalizadas, exclui o que está aqui e adiciona o caminho de onde está a automatização. Feito isso, só colocar um OK. Então, agora ele reconheceu o arquivo de propriedades personalizadas da peça. E aqui fica um tutorial. Precisa colocar aí caixas delimitadoras para funcionar. Então, para isso, eu posso seguir esse caminho aqui por cima, ou eu posso vir aqui em recursos, geometria de referência e caixa delimitadora. A caixa delimitadora ela faz um ajuste na peça, ela coloca toda a peça dentro de uma caixa, e aí você pode dar OK. Essa caixa aqui, você pode clicar o botão direito e ocultar, para não ficar aparecendo. Você precisa também colocar aqui o material da peça, então pode ser um material aqui do SolidWorks, um material padrão, por exemplo, entrando aqui em SolidWorks Materials, eu posso escolher um aço. Aqui existem várias especificações. Vamos dizer que eu quero um aço inoxidável ferrítico. E aí você vem aqui, coloca aplicar e fechar. Aqui então, na automatização está tudo pronto. Você vem aqui e coloca quem é o cliente. Então pode ser, por exemplo, cliente X. Pode ter uma descrição. Aqui o nome do projetista, no caso eu, mas você pode colocar o seu. A obtenção, se é produzido ou comprado, isso daqui é produzido. E aí é só colocar em aplicar que a automatização vai reconhecer aí todos os recursos. Ele reconhece o material, as dimensões e o peso em gramas dessa peça. Então aqui você pode colocar um preço também, por exemplo, R$10, R$20, R$30, um preço mais genérico. Você pode também mudar esse material. Na verdade, você pode criar materiais novos no SolidWorks. Por exemplo, aqui eu estou usando um aço inoxidável ferrítico. Eu poderia abrir uma biblioteca já existente, no caso, a biblioteca da VFG. E aqui dentro eu tenho diversos materiais que foram criados aqui na VFG. Então, aqui na pasta de aço, eu poderia, por exemplo, usar uma classificação um pouco mais abrangente. Não precisa ser o ferrítico, pode ser só um aço inoxidável. E aí é só colocar um aplicar que ele reconhece aí o material da VFG. Feito isso, precisa atualizar aqui na automatização, então coloca aplicar para salvar. E aí já está funcionando. Vamos agora no desenho 2D para fazer um teste. Eu posso vir aqui e criar um desenho a partir dessa peça ou montagem, mas para adiantar eu já deixei criado, então eu vou clicar no botão direito aqui e vou abrir o desenho. Como o foco aqui não é ensinar a desenhar em si, porque eu já assumo que você sabe pelo menos o básico, tem os nossos treinamentos gratuitos aí para você conseguir fazer isso. A ideia aqui é mostrar a automatização funcionando. Então agora eu vou puxar uma lista de material em peças
padrão, que são peças que não são chapa metálicas, que não são perfis, que são padrões, feito com extrusões, cortes, revoluções e por aí vai. Então, veja como é simples. Primeiro, clica o botão direito em alguma vista, vem aqui em tabelas, lista de materiais. Aqui em lista de materiais, se o seu não estiver aparecendo, você tem que achar o caminho de onde estão esses arquivos. No caso, está aqui em configurações SolidWorks. E nesse caso, existem dois tipos de listas de materiais, tanto para montagens quanto para peças. Nesse caso, eu vou usar o de peças. Feito isso, deixa aqui somente peças e coloca OK. E aí, ele já traz aqui a tabela automaticamente criada, com o nome, a obtenção, o material, as dimensões e todos os dados aqui do cabeçalho preenchido. Beleza? Vou salvar aqui e vamos para o próximo. Agora eu vou adicionar uma lista de materiais de peças em perfis, utilizando tanto a lista de materiais quanto listas de corte de soldagem. E para isso eu vou utilizar essa estrutura 3 aqui para mostrar. Eu já deixei ela desenhada também para ficar mais rápido aqui o processo. Então vamos lá. Aqui em primeira coisa eu quero mostrar onde eu vou chegar. Eu vou chegar nessa representação, tá? Então para isso eu tenho aqui um esboço. Esse esboço está todo linkado com a montagem, por isso essas outras linhas aqui. Mas o que interessa mais é esse retângulo aqui. Então, vindo aqui em soldagens, componente estrutural, você pode escolher o material que você vai colocar aqui. Então, aqui no SolidWorks ele traz aí um ANSI de polegada com algumas medidas, por exemplo, o canal C aqui com 3 medidas. Traz também uma ISO, mas são poucas as opções que tem aqui dentro. Então, eu vou adicionar aqui os componentes estruturais da VFG. Para isso, vou clicar aqui novamente em opções do sistema, vou aqui em locais de arquivo e vou selecionar aqui perfis de soldagem. Aqui eu vou clicar em adicionar, vou voltar aqui uma pasta e vou selecionar aqui perfis de soldagem e colocar selecionar a pasta. Esse daqui do SolidWorks eu vou excluir para ficar só o da VFG. E agora ele já está incluído. Vamos testar? Então, seleciona aqui o esboço, vem aqui em componente estrutural. Aqui, o SolidWorks, ele já pegou um aqui da Gerdau, ele entrou numa pasta aqui e já pegou um perfil aqui também, mas eu posso escolher qualquer um. Vou escolher aqui o da VFG Engenharia. Vou pegar aqui um tubo, por exemplo, quadrado. Vou escolher aqui uma dimensão dele aleatória, por exemplo, 40 por 40 por 2 milímetros. Vou colocar para transferir o material e aí é só vir aqui e clicar que ele já vai fazer aí todos os encaixes certinhos. Feito isso, você pode criar um novo grupo e soldar mais coisas aqui ou não. Nesse caso, é só isso que eu quero fazer mesmo. Vou vir aqui em colocar OK. Além disso, nessa peça aqui também tem a soldagem desse perfil. Para fazer essa soldagem, é só vir aqui em cordão de solda e selecionar as duas partes que você quer soldar e colocar aqui todos em volta, que ele vai fazer o cordão em tudo. Ok? Se essa visualização aqui não estiver aparecendo, é só vir aqui e exibir. Aqui no caso ficou um pouco ruim porque eu não quis deletar do jeito que estava, né? Com esse outro perfil. A ideia aqui foi só ensinar mesmo o que fazer, tá? Eu coloquei o perfil diferente do que estava, então eu vou voltar aqui e deixar como se tivesse com o perfil original. Por que eu resolvi voltar nos perfis que estão originais? Para eu não precisar refazer os desenhos técnicos. Então aqui, como já está feito, eu consigo andar mais rápido. Muito bem, então adicionando a automatização da VFG. Primeira coisa, selecionar aqui propriedades personalizadas, colocar o material, no caso que já está com o material, caixa delimitadora, já está com a caixa delimitadora, então
cliente você coloca, descrição você pode colocar, projetista, se é comprado ou produzido, e coloca aplicar. E ele já vai reconhecer automaticamente. Feito isso, vou salvar aqui e vou abrir o desenho técnico 2D dessa peça. Então aqui eu já deixei as vistas feitas, a isométrica, simbologia de solda. Isso aqui tudo eu ensino nos treinamentos da VFG. Eu vou vir aqui então clicar botão direito e vou vir aqui pegar uma tabela de listas de materiais. Por quê? Todo desenho 2D ele vai ter uma lista de material, ou vai ser de peças ou de montagens. Nesse caso aqui é peças, e aí você vem aqui e coloca somente peças. Agora que ele já tem essa tabela de materiais, eu vou puxar aqui uma lista de corte de soldagem com todos esses perfis. Então, para isso, vou clicar aqui o botão direito, vou vir aqui em tabelas e listas de corte de soldagem. Aqui eu preciso usar o template de perfis, no caso já está selecionado, mas também tem o de chapa, que é o próximo que eu vou mostrar. Então aqui eu vou selecionar o de perfil e aqui simplesmente eu vou colocar OK. E ele já reconheceu aí todos os perfis que eu tenho nessa peça. Então aqui no caso eu tenho tubo quadrado 80 por 80 por 4,75 milímetros, o material, o comprimento e a quantidade, tudo certinho, beleza? Então, vou salvar aqui. O próximo template que eu vou ensinar a usar é esse daqui de chapas. Então, aqui eu tenho dois tipos de chapa. Eu tenho essa chapa 3, que ela foi feita utilizando uma extrusão. Então, ela é uma chapa que é planificada, por isso ela foi feita com uma extrusão. Pode ser feito assim uma chapa metálica? Pode. Pode ser feito de outro jeito? Pode, que é como eu vou mostrar no próximo arquivo. Então, colocando isso daqui nos templates da VFG. Primeiro, caixa delimitadora, material, vem aqui, puxa o template, preenche aqui os dados, vê aqui se está tudo certinho, coloca um aplicar. Beleza, já está no template. Venho aqui, salvo. Vou entrar agora aqui dentro do desenho 2D. E aqui dentro do desenho 2D, eu tomo uma decisão. Por exemplo, quando eu for puxar a tabela de chapa, será que tem necessidade? Por quê? Porque se eu adicionar aqui a lista de material de peças, vindo aqui em tabelas, listas de material, vou selecionar aqui uma vista, vou colocar aqui um OK. E vou colocar aqui. Será que eu preciso colocar uma outra tabela aqui para falar as dimensões dessa chapa? Não. Por quê? Porque essa chapa aqui planificada, ela tem as mesmas dimensões do que seriam para ela caber dentro de uma caixa. Então, não precisa trazer um template de chapa metálica nesse caso. Porém, se eu vim aqui e pegar essa chapa freio 3 aqui, que é de um outro projeto, ela foi feita de uma forma diferente. Ela foi feita utilizando aqui um flange base. Então, primeiro aqui foi feito um esboço e aplicado o comando aí de flange base. Então aqui a automatização também funciona. Você precisa ter a caixa delimitadora, o material, vir aqui puxar a automatização, aqui você completa o que você quiser, vê aqui se está tudo certinho e coloca um aplicar. Que no caso ele já reconheceu antes de eu aplicar, porque eu tinha esquecido de deletar aqui em cima. As propriedades, elas ficam todas aqui. Se você pegar uma peça que ela não foi criada com o template da VFG, e aqui tiver com outras informações, pode dar erro, então você vem aqui, exclui tudo, então você zera o arquivo, e aí você vem aqui e aplica novamente a automatização. Essa peça aqui, no desenho técnico 2D dela, ela tem, além daquela tabela de materiais, ela tem também a tabela de chapa planificada, que eu vou mostrar agora. Então, vou clicar aqui numa vista, vou dar botão direito e vou puxar aqui uma tabela de lista de materiais. Peças, somente peças e confirma. Coloquei aqui já. Vou clicar botão direito novamente,
Vou vir aqui em tabelas, listas de corte de soldagem. Vou selecionar o template agora de chapa e vou confirmar aqui. Vou colocar aqui e pode ver que ele já reconheceu tanto a largura da chapa, quanto a espessura da chapa, quanto o comprimento da chapa planificada. Então aqui, como essa chapa ela vai ser dobrada, ela tem raios de dobra, o comprimento aqui já leva em consideração todos os processos que serão feitos para a obtenção dessa peça. Beleza? Vou salvar aqui também. Então agora fica faltando eu explicar propriedades personalizadas de montagens e lista de materiais aí em montagens. Para isso eu vou utilizar essa montagem 4. Essa montagem 4 ela usa aqui o usinado 2, a estrutura 3 e a chapa 3. Todas elas já colocamos aqui os templates da VFG. Então é o seguinte, quando você cria uma montagem aqui direto, utilizando o template da VFG, aqui na parte de propriedades já vem preenchido. Então, você não consegue fazer as alterações aqui do lado direito. É um bug do SolidWorks. Por mais que ele tenha essa parte aqui que ele fala que você pode criar ou não, não dá certo. Eu já testei. Talvez pode ser a versão, talvez eles tenham arrumado isso nas mais atuais. Talvez. Então, para resolver esse problema, eu já trago aqui dentro do template já configurado. Então, você precisa mudar aqui as informações, que basicamente seria só o projetista, o cliente e a descrição. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, teste, e aí ele vai atualizar, tá? Vou clicar aqui em OK. Vou abrir aqui o desenho dessa montagem, clicando aqui em abrir desenho. Aqui então eu já deixei no jeito também duas vistas, vista isométrica, vistas de detalhes aí com simbologia de solda. Então sempre quando você vai fazer um arquivo de montagem, você vai clicar botão direito aqui, vai vir aqui em tabelas, vai pegar uma lista de material, só que de montagens agora. Então vou selecionar aqui montagens. Aqui, então, são várias formas de gerar essa lista. Nesse caso aqui, para a geração de desenhos técnicos 2D, você vem aqui e coloca somente nível superior. E aí você coloca um OK. Então, aqui ele vai pegar apenas os níveis superiores, por exemplo, a estrutura 3, o usinado 2 e a chapa 3. E aqui ele já trouxe todas as dimensões automáticas. Então, ficou faltando agora eu explicar mais uma coisa, que é, por exemplo, quando você, às vezes, importa uma montagem que não foi criada com o template da VFG, essa parte aqui pode estar sem informações ou com informações que não são da automatização. Então, o que você faz? Você deleta para zerar o template, vem aqui em propriedades personalizadas de montagens, é um TXT, dá um Ctrl A, Ctrl C, para ele já recortar tudo certinho e tabelado, vem aqui e coloca um Ctrl V. Então agora esse template está com as configurações corretas também. E aí só vem aqui apertar OK. Beleza, agora que você já entendeu a base da automatização, como colocar ela e como ela funciona, eu vou explicar agora as etapas do projeto que eu sigo aqui na VFG. Essas aqui então são as etapas que eu sigo aqui na VFG e que eu recomendo aí para todos os alunos do FPM. Então, quem é aluno do FPM usa e faz assim os projetos. Então, primeiro, sempre tem um modelo 3D Frankenstein, que é uma ideia geral, um pouco de cada coisa. Você precisa chegar numa primeira versão da máquina. Então, essa daqui foi a primeira versão da máquina. Veja que não tem um detalhamento tão bem feito. É apenas para ter uma noção, uma ideia de espaço e de como ela vai ficar. Aqui, você coloca todas as peças, todas as montagens,
fotos, ideias, tudo quanto é coisa. Você constrói um verdadeiro Frankenstein. É essa a ideia dessa etapa. Depois que o modelo 3D Frankenstein ficou feito, ele passa por uma revisão. Então, ou essa revisão vai ser sua, com olhos aí extremamente atentos e melhorando o que você vê que dá para melhorar, melhorando a estrutura, já focando aí no projeto final. Feito isso, você vai pegar tudo isso que você anotou de melhorias e vai construir o seu modelo 3D final. Então, na construção do modelo 3D final, eu recomendo utilizar o nosso modelo organizador de pastas, que basicamente você fica blindado aí contra erros do SolidWorks. Então, você pode trocar essas pastas aqui e isso não vai dar erro nas suas montagens. Talvez quem já utiliza o SolidWorks sabe que qualquer mudança em peça buga todas as montagens. Então, eu recomendo fazer desse jeito para que você não tenha esse problema. Então, nessa etapa aqui, primeiro, vai separar tudo em peças produzidas. Então, aqui são todos os desenhos 3D, apenas os 3D das peças que são produzidas. Aqui são todos os modelos 3D das peças que são compradas. Isso daqui tudo veio do shopping do projetista mecânico, que tem mais de 2.000 peças. Você simplesmente vai lá e pega o que você vai usar no projeto. Aqui você põe uma pasta só para montagens. Então aqui são todas as montagens, apenas o modelo 3D, tudo certinho. E você pode tirar aí umas imagens do projeto também nessa etapa, umas renderizações, umas montagens legais, imagens para você utilizar mais para frente. Muito bem, finalizando aqui essa etapa 3, que é o modelo 3D, a versão final. Beleza, tá tudo certo? Então você vai produzir o modelo 2D, o seu Frankenstein, novamente, é a mesma ideia. Então aqui, nessa etapa, você vai mexer apenas em peças produzidas e em montagens. As outras pastas você não vai fazer nenhuma alteração. Aqui em peças produzidas, você vai pegar então todos os modelos 3D e vai tirar todos os desenhos técnicos 2D de todas as peças, utilizando aí detalhamento e automatização da VFG. Feito isso, você vem também aqui em montagens e tira todos os desenhos técnicos 2D, ok? Muito bem. Não precisa estar perfeito. Nessa etapa aqui, feito é melhor que perfeito. Por isso que tem a próxima, que é uma revisão. Então aqui, novamente, você olha com muita calma o projeto, pega todos os pontos que precisam ser melhores detalhados. Aqui na VFG eu que faço essa revisão. E anota tudo. Anotou tudo, você vai tentar chegar aí no modelo 2D, que é a versão final. Então, aqui na versão final, você vai utilizar aqui apenas a pasta de peças produzidas, montagens e imagens do projeto. Então, aqui em peças produzidas, você vai vir e tirar todos os PDFs de todos os desenhos técnicos que foram feitos no SolidWorks. É só salvar em PDF, tá? Então, feito isso aqui de todas as peças produzidas, aqui em montagens faz a mesma coisa, tira o PDF de todos os desenhos técnicos. E também, nessa etapa, você pode tirar umas imagens aí de algum detalhamento aí para mostrar para o cliente. Por exemplo, esse daqui. Beleza? Bom, feito isso, já chegou aqui no modelo 2D final, então você está tanto no 3D final quanto no 2D final, e aí você vai para a etapa aqui de geração dos PDFs para o cliente e também as marcas d'água da empresa. Então, aqui nessa etapa, você vai vir aqui em peças produzidas, você vai juntar todos esses PDFs, por exemplo, Ctrl A e utilizar um programa para combinar. Nesse caso, eu estou usando aqui o Acrobat. Eu vou colocar aqui em combinar arquivos. E aí, eu chego aqui num PDF com todas as peças produzidas. Tá.
Então, o que fica faltando aqui? Adicionar marcas d'água. Então, aqui eu utilizo o mesmo programa, eu venho aqui em adicionar marca d'água, e aqui eu seleciono os parâmetros da marca d'água. Por exemplo, eu coloco uma foto, eu mexo aqui na aparência, na opacidade, nas escalas. Então, para cada tipo de arquivo, eu tenho um padrão e eu vou mostrar aqui para você. Então, por exemplo, esse de peças e montagens, ele é esse padrão, então é a escrita 7, que é um PDF, com essas configurações, essa opacidade, essa escala relativa, e eu aplico. E aí todos vão ficar sempre no mesmo padrão. Aqui tem outra marca d'água, por exemplo, do relatório de montagem, que tem também as regras. Então aqui são 3. Então primeiro adiciona uma em cima, adiciona uma embaixo e depois adiciona uma no meio. Aqui em listas de material também tem. Então cada arquivo tem o seu template aí para ser seguido. Muito bem. Então, aqui eu já consegui o PDF de peças produzidas. Você vem aqui em montagens, faz a mesma coisa com esses PDFs, junta tudo em um único PDF, põe a marca d'água e aí você vai chegar nesse outro arquivo aqui, que é o de montagens, tá? Já com as marcas d'água aí, tudo certinho, beleza? Então, aqui você já viu como é que faz tanto o montagens quanto peças produzidas. Você precisa fazer também o roteiro de montagem. O roteiro de montagem ele é produzido aqui com base nesse arquivo mãe. Então, aqui você edita, né, as informações, põe a imagem renderizada do projeto, edita essas informações, vai colando aqui as imagens e vai montando aí o relatório. Tá? Isso daqui também é tudo automático, esses títulos aqui, eles são todos automáticos. Eu gosto bastante de automatizar as coisas, acho que você percebeu isso. Então é isso, tá? O roteiro de montagem, depois que ele está pronto, você simplesmente salva ele em PDF e coloca aí as marcas d'água do jeito que eu mostrei. E aí, por fim, fica faltando a lista de material completa, que é esse arquivo aqui com a lista aí de todas as peças da montagem. Para fazer esse arquivo, a gente precisa de algumas montagens auxiliares, às vezes. Então, você pode criar uma montagem aí só para tirar essa lista. Ou você pode vir aqui e utilizar... Nesse caso, a montagem final, eu vou utilizar aqui a montagem final. Eu vou utilizar um outro projeto como apoio, porque a lista de material dele é bem maior do que essa que eu mostrei e eu acho que vai ficar bem legal. Então, eu vou abrir aqui o desenho 2D. Depois de 5 minutos para abrir essa montagem, aqui eu tenho 2 desenhos já feitos. Eu tenho a primeira folha, eu tenho aqui uma outra folha também. Eu posso utilizar qualquer uma dessas folhas para gerar a lista de material completa. Então, eu vou usar aqui a folha 2. Para isso, vou clicar o botão direito em cima de qualquer vista. Vou vir aqui em tabelas, lista de material. Aqui o template que eu vou usar é o de montagens, mas aqui no tipo de boom, você vem e coloca recuado e numeração detalhada. E aí é só apertar um OK e aguardar a geração da lista. Bom, então aqui gerou a lista, está travando bastante porque é uma lista bem grande, aqui ele está linkando todos os arquivos do projeto. Então, vou tentar aproximar um pouco aqui. Então, essa aqui é a lista de material completa. Tem alguns lugares que ficam em branco, é normal. Isso daqui, ele está reconhecendo os perfis que estão dentro dessas estruturas. O que eu faço aqui é selecionar todos os espaços em branco e deletar. E aí a lista ela fica bem compactada. Bom, digamos que você fez isso. Para você salvar essa lista, você vai clicar aqui um botão direito nela. Vai vir aqui ó, em salvar como.
coloca um nome, por exemplo, lista de materiais. E aqui em tipo você escolhe o Excel, pode ser qualquer um, vou escolher esse Excel aqui mais abrangente. Depois que ele salvou, demora um pouco para salvar, eu vou fechar aqui o SolidWorks e vou abrir o Excel que foi gerado. Então esse aqui é o Excel que foi gerado. Para você melhorar a visualização dele, você pode, que nem eu falei, deletar essas linhas em branco. Você pode grifar tudo que tem aqui nessa lista e você pode vir aqui e adicionar um estilo, por exemplo, um estilo de saída. Ele vai ficar dessa forma e aí você pode vir aqui ó, em imprimir, você coloca para imprimir para PDF e aí você precisa fazer algumas configurações aqui. Então você vem aqui nessa parte de baixo e coloca para ajustar todas as colunas em uma página. Então ele dá uma esticada e aí você pode colocar aqui em salvar. Ele vai gerar o PDF, vai perguntar onde você quer salvar. Vou colocar aqui. E aí ele vai gerar o PDF. Então esse aqui é o PDF de lista de materiais. Só fica faltando adicionar a marca d'água, igual eu já mostrei. Então dessa parte é isso. Espero que você tenha conseguido entender aí a essência de como eu faço para chegar nos 4 PDFs que eu vendo para um cliente. E agora, para finalizar, eu vou te mostrar o tanto que vale a pena entrar no nosso time ouro, que é o time do Formação Projetista Mecânico. Bora! Muito bem, então. Agora eu vou mostrar o sumário do curso ouro, que é o Formação Projetista Mecânico, FPM, e tudo que tem dentro dele. Então, ele começa aqui com o módulo 0 de boas-vindas. Em sequência tem o módulo de introdução, que é o módulo 1. Módulo 2 de técnicas básicas. Módulo 3, técnicas avançadas. O módulo 4 são as ferramentas de produtividade. Depois vem a avaliação de projetos aí no módulo 5. E, por fim, o módulo 6, que é o módulo de simulações no SolidWorks, ou seja, o SolidWorks Simulation. E depois aí eu falo sobre os 9 bônus que esse treinamento também tem. Então, aqui no módulo 0 de boas-vindas, você vai ver aí informações importantes sobre o programa, a metodologia do curso. Você vai aprender a usar o SolidWorks online. Você não precisa instalar o SolidWorks para aprender SolidWorks. Você também vai ver aí um estudo extremamente aprofundado sobre certificações oficiais e sobre as licenças do SolidWorks. Por fim, aí eu deixo uma recomendação aí de estudo para você consumir esse treinamento. No módulo 1 aqui, então, eu começo com uma aula de introdução ao SolidWorks, uma aula, então, de 1 hora. Aqui eu tenho uma imagem que eu tento representar aí todo o conteúdo de uma aula, que tem esse tempo, em uma imagem. Então, você pode perceber que essa imagem, na verdade, ela vai mostrar só o resultado. E você aprende com essa aula a chegar nesse resultado. E aqui embaixo eu deixo uma explicação curta aí que tenta resumir a aula toda. Então, nessa primeira aula você cria uma peça e um desenho. Depois tem uma aula sobre AutoCAD e SolidWorks, onde você aprende a chegar aqui nesse resultado. E você importa e converte um desenho 2D do AutoCAD em 3D e cria um desenho 2D a partir de um modelo 3D importado. Tem a lição 1, que é a lição de peças, onde você cria essa peça aqui, que ela chama Tutor 1. E tem a lição 2, que é a lição de montagens, onde você constrói aqui a primeira montagem utilizando essa peça aqui. Por isso, ela é um pré-requisito dessa aula. Você também aprende aí sobre desenhos 2D, e você cria um desenho 2D aí de várias folhas de uma peça e de uma montagem. E essa aula aqui tem essas duas aulas que eu já mostrei como pré-requisito.
O módulo 2, então, de técnicas básicas no SolidWorks, você começa aí trabalhando com fillets, onde você adiciona diferentes tipos de fillets a um modelo e também insere um recurso de biblioteca. Depois você vê uma aula aí sobre revoluções e varreduras, e aí você cria esse castiçal com o recurso de revolução e varredura. Aqui também tem sobre recurso de padrão, onde você cria padrões lineares e circulares. Em seguida, você aprende aí sobre lofts. Então, você cria uma peça usando planos e perfis, além de recursos de loft e flexão. No módulo ainda de técnicas básicas, tem a parte de superfícies, onde você usa as ferramentas de superfície para construir esse modelo. E tem uma aula só sobre chapa metálica. Você aplica aí as funcionalidades de chapa metálica, como flanges e dobras, e você cria um desenho de chapa metálica, tanto ela dobrada quanto ela planificada. Tem também uma aula só sobre ferramentas de conformação, onde você usa aí as bibliotecas de projeto para um projeto de uma peça de chapa metálica mais eficiente. E depois você aprende sobre soldagens. Então você projeta uma estrutura de soldagem como uma única peça e cria um desenho 2D para ela. Você também aprende nesse módulo sobre tabelas de projeto, onde você cria variações aí da mesma peça, personalizando os parâmetros de uma tabela do Excel. Depois você aprende aí sobre correspondências de montagem, e para isso você cria uma montagem de máquina de laminação, que é essa daqui que está aparecendo aí na tela. Você também aprende aí sobre o Toolbox, onde você adiciona componentes prontos a uma montagem, você não precisa redesenhar esses componentes. Tem aqui o PhotoView 360 e aparências, onde você cria aí uma aparência realista e renderizada de um modelo. Você aprende a importar e exportar os arquivos aí do SolidWorks corretamente, utilizando os conceitos básicos dessa funcionalidade. Você também aprende aí a diagnosticar e reparar erros de importação. Depois você aprende a personalizar o SolidWorks, customizando ele tanto em nível de templates quanto na interface do usuário. Aqui, por fim, no módulo de técnicas básicas, você aprende aí sobre o eDrawings. E, nesse caso, você aprende tanto o eDrawings básico, quanto a trabalhar com o eDrawings profissional. Então, começando agora o módulo de técnicas avançadas. Primeiro, você já aprende aí sobre equações. Então, você vincula dimensões de peça a equações e variáveis globais. E depois você aprende aí sobre design avançado. Então você desenvolve um projeto que é flexível e eficiente e você modifica o design aqui, criando diferentes modelos, sem alterar a intenção do projeto, que é a geometria aí da peça. Você aprende sobre desenhos avançados, então você cria vistas de seção, vistas de detalhe, vistas recortadas, vistas explodidas. Você usa dimensões, anotações, tabelas, balões e muito mais. E ela tem um pré-requisito, que é aquela aula lá sobre desenhos, que eu chamei de lição 3. Você aprende também sobre virtualização de montagem. Então você compara graficamente as propriedades dos componentes utilizando a visualização de montagem. E você aprende a trabalhar aí com blocos de esboço. Então você cria e trabalha com blocos para construir um guindaste conceitual e mais simples. Você aprende a trabalhar com esboços em 3D. Então você cria esboços em 3D para usar como um caminho ou como um guia aí de uma varredura. E você também trabalha com esboços 3D, porém com planos, onde você usa esse tipo de esboço para criar um modelo. Você aprende também a trabalhar com peças multicorpos.
Então você usa aí diferentes técnicas para criar peças com múltiplos corpos. E você aprende sobre design de moldes. Então você usa aqui ressaltos de suporte, um núcleo, uma cavidade para criar um molde para esse telefone. Você aprende também sobre um projeto de produtos moldados aí mais eficiente. Você aprende então 3 técnicas para projeto de produtos moldados com múltiplos componentes. Depois você aprende aí sobre rotas elétricas. Então você cria um chicote elétrico, configura uma fiação e também aqui cria um desenho da rota. Você também aprende sobre rotas de canos e tubos, e aí você cria as rotas com tubos rígidos e flexíveis e também cria aí um desenho 2D para essa rota. Por fim, aqui no módulo de técnicas avançadas, você aprende sobre os fundamentos do Circuit Works, onde você abre aí arquivos ECAD, ou seja, com circuitos, no SircuitWorks e importa eles como montagens do SolidWorks. Módulo 4, então, sobre ferramentas de produtividade. Você tem uma aula sobre gestos do mouse, onde você usa os gestos do mouse para acelerar o acesso a comandos comuns, então aumento de produtividade. Você aprende sobre o SolidWorks Utilities, onde você compara os recursos e a geometria de 2 peças diferentes e gera um relatório com essa comparação. Você aprende aqui sobre componentes inteligentes, que você aprende os conceitos básicos aí de componentes inteligentes aplicados a montagens. E depois você aprende aí sobre o FeatureWorks, onde você faz aí o reconhecimento de recursos de peças que não são do SolidWorks de uma forma automática e iterativa. Você aprende nesse módulo sobre o Design Checker. Então, você avalia aí a exatidão de um documento para atender a alguns requisitos pré-definidos de projeto. E depois você aprende sobre o DriveWorks Express, onde você cria variações de um modelo que depende de parâmetros utilizando um formulário. O módulo 5, então, que é a parte de avaliação do projeto, você começa aprendendo a parte de animação, tanto por posicionamento gráfico quanto por posicionamento preciso. Em seguida, você já vê aí a parte do Simulation Express, que é a primeira simulação no SolidWorks, onde você aplica análise de tensão e deformação em peças. Você aprende aí também sobre o SolidWorks Flow Express, onde você estuda o fluxo de água utilizando as linhas de curso e animação. Sempre quando você vê aqui o nome Express, significa que é o tipo de simulação mais básica que tem desse assunto. No próximo módulo, eu me aprofundo em cada uma dessas. Você aprende aqui sobre o SolidWorks Costing, onde você calcula o custo para a fabricação de peças em chapas metálicas e usinadas em todo o mundo. É muito legal aqui essa aula. Aqui você aprende também sobre o Sustainability Express, onde você avalia o impacto ambiental de peças do SolidWorks e também a sustentabilidade do projeto. Depois você aprende aí sobre o Geom Expert, onde você aplica dimensões em desenhos para definir totalmente recursos de manufatura. E depois você aprende sobre o Geom Expert avançado. Então você aprende os principais recursos dele aplicados a peças. Você também vê aí uma visão geral do SolidWorks MBD, aprendendo os recursos básicos dessa ferramenta. E em seguida eu ensino MBD avançado para você. Então você aprende aí recursos adicionais do MBD e faz a personalização de um template 3D em PDF. Então você gera um arquivo em 3D em PDF. É fantástico. Você aprende também sobre o Tool Analyst, onde você estuda os efeitos de tolerâncias na sobreposição de dimensões entre 2 recursos de uma montagem. Agora, então, o módulo 6, que é um módulo de simulação.
Começando aqui pelo Motion, então você já aprende aqui uma aula sobre o Motion, onde você analisa o movimento de uma montagem e uma mola. Depois aqui tem uma análise de movimento e redundâncias de posicionamento, onde você aprende técnicas aí para remoção dessas restrições redundantes para obter melhores resultados no seu projeto. Aqui no Motion também tem um estudo de movimento ao longo de um caminho. Então você especifica o movimento do componente para que ele siga um caminho aí pré-definido. Sobre o Sustainability, então tem uma aula só sobre o Sustainability, mais aprofundada, onde você avalia o impacto ambiental de modelos e projetos aí para a sustentabilidade. Aqui na parte de análise estática, você começa aí analisando uma peça. Então você executa uma análise estática em uma peça simples e depois você faz essa mesma análise numa montagem, ok? Você também vê uma aula aí sobre análise com misturas de corpos sólidos e superfícies, onde você executa uma análise estática de uma montagem com corpos sólidos e superfícies. É uma junção de dois tipos de corpos. Você também vê uma análise de pressão não uniforme. Então você aplica uma pressão não uniforme nesse reservatório aqui para simular uma pressão hidrostática. Aqui, então, você também aprende sobre análise de contato de pequeno deslocamento. Então, você cria uma condição de contato global e executa uma análise estática. E você também aprende sobre uma análise de contato de grande deslocamento. Então, você usa aqui uma condição de contato local e ativa aí o contato de grande deslocamento. Você também aprende análise de ajuste por contração. Então, você usa a funcionalidade aí, ajuste por contração e calcula as tensões radiais e os deslocamentos que as peças vão ter aí quando elas forem colocadas para interagirem com temperaturas diferentes. Você também vê uma aula aí sobre análise para cargas remotas. Você usa a funcionalidade que chama carga remota e analisa aí a montagem de duas vigas engastadas, que em inglês aí o pessoal fala que são as cantilever beams, ok? Você tem uma aula aí sobre análise de chapa metálica. Então você executa uma análise estática em uma peça de chapa metálica e depois você faz aí uma criação de superfícies a partir de geometria de sólidos, que você converte então recursos sólidos que podem ser complexos em geometria de superfície, que é um pouco mais fácil de analisar no SolidWorks. Você aprende aí uma aula só sobre conversão de corpo sólido fino em corpos de superfície. Então você executa aqui uma análise estática em uma cadeira, modelando um assento fino aqui como uma superfície para simplificar o problema. Você faz uma análise das restrições de simetria, onde você aplica aí restrições de simetria a modelos de casca e sólidos. Aqui também análise estática, você faz a importação de cargas de movimento. Então você importa essas cargas de movimento do SolidWorks Motion e também você faz a importação aí de pressão de fluxo, importando cargas de pressão utilizando o SolidWorks Flow Simulation. Você aprende também sobre métodos adaptativos. Então você usa esses métodos para analisar uma chapa com furo e plotar gráficos. Então chapa com furo é uma concentradora de tensões e a gente analisa isso utilizando métodos adaptativos. Você vê também sobre análise de cargas de mancais, onde você aplica uma carga de mancal à face do furo central aqui de uma polia. Você faz uma análise aí de conectores de pino. Então, você define conectores de pino para simular a resistência ao aperto de um parafuso. E também há conectores de pino e suportes elásticos, onde você conecta aí componentes na montagem com pinos
molas e suportes elásticos. Você aprende também aí a análise de conectores de parafuso. Então você usa aí conectores de parafuso para prender aqui a tabela ao aro da cesta de basquete. E você considera que se um jogador vir aqui se pendurar, esses conectores não vão quebrar. Que você faz uma verificação do projeto para conectores, você analisa se o projeto vai aguentar as suas condições e executa uma condição aí que fala se ele está aprovado ou reprovado para esses conectores de parafuso em uma montagem de tubulação rígida. Aqui então na parte de verificação de projeto para uma montagem, eu simulo como se fosse um prédio e eu executo uma verificação de projeto de uma estrutura que combina elementos de superfície e de viga. Aqui você também faz uma análise da estrutura de treliças, você vê muito isso em matérias da graduação, onde você usa aí treliças para executar uma análise estática. Aqui também na parte de análise estática você aprende a fazer análise aí de diagramas de viga. Então você aplica cargas e restrições em vigas e visualiza aí os diagramas de cisalhamento e momento fletor. Nessa parte de simulação, você também faz estudos de projeto. Então, o primeiro aqui é um estudo de parâmetros e estudo de projeto de avaliação, onde você usa estudos de projeto sem otimização para calcular de uma vez as frequências ressonantes de diversos projetos de uma polia. Você faz a avaliação aí do projeto de um suporte também, onde você usa aí o estudo de projeto de avaliação para averiguar o efeito da alteração das cargas aplicadas e das dimensões do modelo nas tensões aqui desse projeto. Eu também faço uma avaliação do projeto de um quadro de bicicleta, onde você define vários cenários com propriedades de material e condições de carregamento diferentes. Você vê uma aula aí sobre um projeto de vaso de pressão. Então, você usa um estudo de vaso de pressão para combinar os resultados fatorados dos estudos estáticos. Para chegar nesses estudos de projeto, você precisa ter feito aí todas as simulações, seguindo toda a escadinha do conhecimento para você entender o que vai acontecer. Por isso que tem essa ordem aqui definida de aulas. Você também aprende aí sobre fadiga, então você faz a análise de fadiga de uma peça de articulação. Você analisa a fadiga usando cargas importadas do SolidWorks Motion Simulation. Você também faz a análise de fadiga de um brinquedo, onde você realiza aí essa análise usando 4 estudos estáticos para simular as condições aí de carregamento. Isso aqui é um brinquedo como se fosse aqueles cavalos que as crianças ficam aqui em cima, segura aqui, põe os pés aqui e fica balançando, certo? Você também faz aí uma análise de fadiga de um trem de pouso, de um avião. Então, você realiza essa análise de uma montagem sujeita a cargas de fadiga de amplitude variável. E você faz a análise de verificação de fadiga de uma montagem de suspensão de um veículo também, onde você identifica as regiões dessa montagem que não são seguras devido à carga de fadiga. E aí você vai e reforça essas regiões. Você vê também sobre rastreador de tendências, onde você usa o rastreador de tendências para detectar as tendências nos resultados de diferentes iterações estáticas. Então, você põe o software para fazer diversas iterações e ele rastreia aí todas as tendências dessa peça. Você também vê sobre estudos mistos, então, estudo de movimento com base em eventos, onde você explora um modelo de estado de movimento baseado em eventos. E você aprende aí também sobre conectores solda por ponto, que é um tipo diferente de solda, utilizado principalmente em carros. Então você usa esses conectores de solda por ponto para conectar o teto e as partes laterais de um carro. Você aprende também a parte sobre frequência e flambagem, com uma aula aqui sobre análise de frequência, onde você calcula aí as frequências naturais dessa montagem.
Você faz aí uma análise de flambagem também, onde você calcula o fator de carga de flambagem de um modelo em casca. Tem também análises térmicas, então análise térmica aqui de um circuito, onde você executa análises de estado estável e térmicas transiente em um chip de computador. E aqui então você faz uma análise da tensão térmica, onde você executa essa análise de tensão na montagem do chip aqui do computador. Tem também uma análise de tensão térmica transiente, ou seja, que varia aí com o tempo, onde você usa estudos de projeto para executar a análise de tensão térmica transiente na montagem do chip do computador. Você também vê aí sobre o termostato, então se as temperaturas ficam muito altas, você usa essa funcionalidade aqui de termostato para controlar a temperatura de um local. Você aprende também a parte de radiação, então você analisa a transferência de calor por radiação entre esse jato de líquido e essa blindagem externa. E você aprende aí também sobre resistência térmica de contato, onde você aplica o contato térmico entre o chip de silício lá do computador e um substrato de alumínio para analisar essas resistências. Tem também teste de queda, então você aprende aí um teste de queda sobre barra de alumínio. Então você calcula a resposta da barra em função do tempo, quando ela cai no chão. Também tem de um disco rígido de computador, onde você avalia a segurança de um disco rígido de computador. E também de peças soltas, onde você usa essa funcionalidade de contato com a análise de teste de queda para calcular a resposta da montagem em diferentes condições aqui de peças soltas. Tem a parte de otimização, então otimização do projeto de um botão de controle, onde você quer minimizar a massa de um botão, definindo as dimensões do modelo como as variáveis e o fator de segurança como a restrição. E aí você coloca o software para pensar para você e gerar um resultado. Tem a parte aqui de otimização da forma, onde você executa a otimização da forma de uma peça de suporte. E você faz aí também a otimização de topologia de um freio de disco, onde você quer encontrar uma forma ideal com o menor peso e a maior rigidez possível, ou seja, condições de projeto. Você aprende também sobre cascas compostas, onde você executa uma análise de falha para uma junta composta aqui de tubos sobre alta pressão, ok? Tem também a parte não linear, então tudo isso que você viu até agora é linear. Então, começando aqui, tem uma análise de uma placa, onde você executa uma análise não linear de uma placa sujeita a uma pressão normal. Você também faz a análise de um anel, então você executa essa análise de uma chapa sujeita a um momento para ser enrolada em um anel. Você também vê uma aula sobre análise elastoplástica de uma abraçadeira em C, onde você executa uma análise não linear de uma abraçadeira em C, feita de um material que é elastoplástico, certo? Você vê uma aula sobre snap throw e snap back de chapa metálica, onde você determina o componente aí desse snapback e snap throw de uma chapa fina usando a análise não linear. Você vê uma aula sobre análise de contato de um prendedor de canos. Então você faz a análise de uma montagem de um prendedor de canos em dois modelos de materiais diferentes. Você também faz aí uma análise de contato de um anel de pressão. Esse daqui é aquele que vai dentro do cilindro, na cabeça do pistão. Você estuda aí o processo de compressão de um anel de pressão em uma ranhura de aço. Você também vê uma aula sobre análise de uma montagem de prendedor, onde você executa uma análise de montagem de prendedor usando a análise não linear. Você faz também uma simulação de arco ortodôntico,
utilizando aí uma peça feita de nitinol. O nitinol é um material bem complicadinho de trabalhar e eu tenho uma aula aqui só sobre isso. Também tem, por fim aqui, no módulo não linear, um estudo simplificado 2D, onde você realiza um estudo não linear 2D simplificado de um modelo 3D. A parte aqui de dinâmica linear, então, você faz uma análise cronológica de um aro de basquete, onde você executa a análise cronológica de um aro de basquete sujeito a uma carga de impulso. Novamente, se o jogador se pendura aqui, você faz esse estudo, você tem que saber o que vai acontecer. Você faz aí uma análise também harmônica de duas vigas. Então, você executa a análise harmônica de uma unidade AC e de uma montagem com duas vigas, como se fosse um ar-condicionado split, certo? E também você faz aí a análise de vibração aleatória de uma placa de circuito. Então, você executa a análise de vibração aleatória dessa placa aqui de circuito sujeita a uma aceleração na base. Então, por exemplo, um celular, se ele ficar dentro de um carro, numa estrada de terra tripidando, ele vai quebrar ou não? Com essa simulação aqui você consegue responder essa pergunta. Agora eu vou falar então sobre os 9 bônus que você recebe também. O primeiro bônus é a automatização da VFG Engenharia. Então, você vai ter acesso aí aos detalhamento 2D e as listas automáticas, as propriedades personalizadas de peças e montagens e toda a nossa documentação final. Tem também o bônus 2, que é uma aula aí sobre marcas d'água comerciais em arquivos PDF, para você deixar os seus arquivos que você vai entregar para o cliente profissionais, com a sua marca d'água aí da sua empresa. Tem também o bônus 3, que é uma outra aula sobre vetorização de logotipos e imagens no SolidWorks. Então, aqui o foco é ensinar você a trabalhar com logotipos que estão em imagens em 2D e transformar eles em 3D e até, quem sabe, imprimir numa impressora 3D esses modelos em 3D. Ok? Tem também o bônus 4, que é o Shopping do Projetista Mecânico Ouro. Ele, então, tem mais de 2.000 peças e ele está sempre aumentando. Por quê? Porque tem a possibilidade de inserção de novas peças pelos alunos. Então, você lá dentro do treinamento, você tem um link lá que você pode ajudar também e inserir mais peças dentro desse Shopping do Projetista. Tem o bônus 5, que é a parte de padronização de pastas e proteção contra erros. Aqui é uma aula onde eu explico como utilizar o nosso modelo organizador de pastas para você se blindar contra erros aí dentro do SolidWorks. Quem usa bastante SolidWorks sabe que se você modificar alguma peça de pasta ou alguma montagem de pasta, geralmente buga toda a montagem. E aqui eu ensino uma forma disso não acontecer. Aqui no bônus 6 eu falo sobre dicas e recomendações relacionadas a projeto, um aulão aí com várias dicas, mexendo também com projetos e com várias pessoas também contribuindo aí nesse assunto. O bônus 7 então é catálogos comerciais, então você vê catálogos aí da Brale, Gerdau, Continente, do STS, Felifer, Tupper, MDL, Siva, Schneider, Polymold e muito mais. Esses catálogos aqui estão sempre sendo atualizados também. Tem o bônus 8, que são as gravações dos eventos de modelagem 3D aqui da VFG. Então, são gravações tanto de workshops quanto de intensivões. Para quem não é do FPM, esses eventos não ficam disponíveis 100% do tempo. Para quem é do FPM, todas as nossas versões dos eventos ficam disponíveis para sempre. Por fim, aqui, o bônus 9 é um acesso ao nosso grupo VIP no Telegram, onde você vai fazer parte de um grupo com vários outros alunos que também são companheiros de aprendizado nesse treinamento. E aqui, para finalizar, eu gostaria de te perguntar aí, quanto você cobraria para fazer um treinamento desse nível? Pensa aí um pouquinho.
quanto você cobraria para ter aí todos esses módulos, toda essa parte de simulação, toda essa organização, para ter toda essa automatização aí da VFG, todas essas peças aí que eu disponibilizo, tudo isso. Se você não conseguiu pensar em valor, eu vou te guiar um pouco. Então, você precisaria aí no mínimo 6 meses para você gravar esse treinamento e para tentar chegar nisso tudo que eu cheguei. No mínimo 6 meses. Digamos então que você, para sobreviver aí por mês, você precisaria estar ganhando no mínimo aí uns R$3.000, ok? Então, só para você fazer tudo isso seria aí R$18.000. Então, se eu fosse pagar você para eu ter acesso a esse treinamento, um valor justo seria aí R$18.000, porque ele vale esse valor. Mas você pode ficar tranquilo que você não vai pagar isso. Na verdade, você não vai pagar nem 10% disso. Eu poderia cobrar um mínimo de 10%, que já seria viável vender esse treinamento, mas você não vai pagar isso. Você vai pagar muito menos do que isso aqui comigo nessa apresentação. E agora você deve estar querendo saber aí qual vai ser o custo do Formação Projetista Mecânico. E é o seguinte, o custo do Formação Projetista Mecânico vai ser zero. É zero, porque não é um custo. O FPM, na minha opinião, é um investimento. É um investimento em você e na sua carreira. E deixa eu te explicar porque eu acho que é praticamente impossível de você sair perdendo com esse investimento. Primeiramente, você precisa estar disposto aí a investir 12 parcelas mensais de R$ 44,00 no cartão de crédito. ou, se você preferir pagar à vista aí no Pix, Eu consigo te dar um desconto de R$ 88,00 e o preço final fica R$ 444,00 à vista. isso cobre o meu tempo para organizar essa turma e os novos alunos e garante para mim que só pessoas sérias e interessadas vão entrar no meu treinamento. Como o treinamento está quase pronto, portanto, algumas aulas ainda estão sendo adicionadas. Esse valor de R$ 444,00 é o preço à vista dele nesse momento. Depois que estiver pronto, o preço vai aumentar no mínimo aí uns R$300. Esse valor simbólico não é nada comparado aí com o conhecimento que você vai adquirir para o resto da sua vida. Já que se você se matricular agora, você ganha esse curso vitalício. E ele vai estar aí disponível para você a qualquer momento da sua vida, no momento que você precisar de alguma coisa aqui do treinamento. Só para você ter uma noção do tamanho da oportunidade que está passando aqui na sua frente agora, eu vou te mostrar quantos projetos da perfuratriz que eu te mostrei aqui eu já vendi só no Mercado Livre, sem considerar o tráfego direto. Então esse daqui é um projeto que eu pus aqui no Mercado Livre para vender. É o projeto Perfuratriz de Poços Artesianos e Semi, mais 100 metros download. Ele está no valor de R$ 178,90. Eu já vendi 69 projetos. Então vou fazer uma conta rapidinho aqui para você ter uma noção. Então foram 69 vezes 178. Então só nesse projeto aqui deu mais ou menos R$12.000. Então, para você ver que essa oportunidade que está passando aqui na sua frente é muito real e tá aqui, ó, tá batendo na porta. Praticamente, se você fizer um projeto aí e fazer algumas vendas dele, até que seja aí para pessoas físicas, ou você também colocar no Mercado Livre, colocar na internet, você mais do que vai ter pago o seu treinamento, você vai ter multiplicado seu dinheiro aí mais ou menos aí por 10, vamos dizer assim. Ou seja, se você realmente tem vontade e quer aprender de uma vez por todas modelagem 3D, você não tem nada a perder aqui no FPM, você só tem a ganhar. Então agora você tem 3 opções. A primeira, simplesmente ignorar tudo isso que você viu aqui e continuar tendo a vida que você sempre teve. Porque se você quer algo diferente do que você tem, você precisa fazer algo diferente do que você faz. Se você não quer nada e está satisfeito aí com a sua atual situação nos projetos, paciência. Essa aí é a primeira opção. A segunda opção que você tem é tentar atingir os mesmos resultados que eu mostro aqui sem a minha ajuda.
Mas se você fizer isso, as chances são que você vai cometer os mesmos erros que eu cometi e acabar investindo muito mais dinheiro, além de tempo, que você precisaria investir comigo, aprendendo diretamente com quem sabe. Se para você essa é uma opção válida, boa sorte. Ou você pode escolher a terceira opção, que é entrar no FPM, aprender modelagem 3D de uma vez por todas, ganhar todos esses bônus aí, tendo 100% do risco dessa transação nas minhas costas, já que você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Então, se você não ficar 100% satisfeito com tudo, se você não gostar das aulas, ou até não gostar do jeito que eu me visto, ou do jeito que eu falo, você pode aí pedir reembolso e a VFG vai devolver cada centavo do seu dinheiro que foi investido no FPM. Cada centavo sem ressentimento, sem letras miúdas, e a gente ainda até pode continuar conversando. Eu não sei você, mas eu adoraria achar outros investimentos aí assim. Basicamente, você entra, tem 7 dias aí para ver se o FPM é tudo isso mesmo que eu te mostrei, e se não for, eu devolvo todo o seu dinheiro investido no treinamento. Simples assim, preto no branco. Isso é para te mostrar o quanto eu estou confiante que o FPM vai te ajudar. Alguns alunos meus aí brincam e falam que eu tenho poderes mágicos no SolidWorks. E a verdade é que eu não sou uma pessoa muito diferente de você. Eu sou um cara aí normal, eu simplesmente estudei muito, me aprofundei muito aí nesse assunto e por ter sido monitor, eu consegui enxergar essa metodologia aí que eu ensino no Formação Projetista Mecânico. O resultado disso então foi um treinamento, um método que qualquer pessoa pode usar e gerar resultados aí para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. E não só isso, mas também mostrar que o fundamento principal de todo esse aprendizado é dar pequenos passos e subir degrau por degrau a escada aí do conhecimento no SolidWorks. Então, para dar o primeiro passo, você só precisa fazer a sua inscrição no FPM e colocar todos os seus dados de contato lá na página de pagamento. Aí é só você fazer o pagamento da matrícula e pronto, a gente se encontra lá no Formação Projetista Mecânico. Um grande abraço e vejo você lá dentro. E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel Rodrigues, eu tenho 22 anos e estou cursando o 4º semestre da graduação de Engenharia Mecânica na Unesp de Ilha Solteira. E eu também sou o atual gerente da transmissão da equipe Tec Ilha Baja. Bom galera, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a VFG, né, e sobre o Vitor, e também sobre os cursos que ele dá. Bom, eu sou um pouco suspeito para dizer, eu acompanho o Vitor desde o começo, e eu participei, né, dos cursos dele desde o começo também. Então eu fiz o bronze, fiz o prata, e hoje estou fazendo o ouro, né, que é o FPM, Formação Projetista Mecânico. Bom galera, não tem nem o que dizer, os cursos são muito bons, muito tops, e principalmente o FPM é muito completo, né, tem um material muito bom e temos material de apoio também. E além disso, né, tem o Vitor, que é o professor, e ele é um cara que manja muito de Solid e tudo mais. Ele está sempre ajudando a gente, se a gente tem alguma dúvida, a gente pode ir lá falar com ele, é um cara muito solícito, sempre está ali presente, disponível para a gente poder conversar com ele. E além disso, a gente tem algumas reuniões, né, durante a semana, onde a gente tem as aulas e também a gente pode tirar dúvidas. Que é um curso muito bom também pelo fato de que você pode assistir ele, cursar ele, né, de acordo com o seu tempo, no seu ritmo. Então você não tem aquela obrigação de ter presença e tudo mais. Galera, recomendo muito, é um curso muito bom, todos eles. Se vocês tiverem a oportunidade de fazê-los, eu recomendo. E se você estiver vendo isso no workshop ou em qualquer outro lugar, aproveitem a oportunidade, porque é muito boa. E eu agradeço o Vitor até hoje pela oportunidade, porque tenho aprendido muito e ainda vou aprender e tentar aí ser melhor a cada dia aí na parte dos projetos aí no Solid. Beleza? Valeu galera, até mais, um abraço. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, faço mecânica aqui na Unesp de Ilha Solteira, estou fazendo estágio também e estou fazendo pesquisa na Unesp. E eu queria falar um pouco com vocês sobre a oportunidade que vocês vão ter nesse curso, né?
que vocês podem fazer da VFG Engenharia, que é o curso Formação Projetista Mecânico, FPM. Galera, esse curso é muito bom, ele tem um material muito bom, muito completo, muito bem colocado, bem editado, tem material de apoio, né? Ele já deixa os arquivos prontos para facilitar, para você acompanhar as aulas. Alinhado a isso, tem um professor muito bom, que é o Vitor, que é um cara que sabe muito de SolidWorks, e ele consegue passar esse conhecimento dele durante as aulas. Se ficou alguma dúvida ou não pegou muito bem, você pode se comunicar com ele tranquilo, ele vai te ouvir, ele vai marcar um dia para falar com você se precisar, vai marcar aula para tirar dúvida de todo mundo se tiver muita dúvida. Então vocês vão ter um material muito bom, um professor muito bom, para quem tem muita coisa para fazer, né? Ou está ali no meio do curso na universidade mesmo, tem um monte de matéria e tal, ou tá igual eu fazendo estágio, etc. Tem uma vantagem também que é um curso que você pode assistir qualquer hora, você tem bastante tempo para assistir ele, né? E você não precisa ficar assistindo naquele ritmo igual aula, que você tem que estar lá e presença e tal. Então você pode assistir ele no seu tempo, você pode falar com o Vitor para tirar dúvida ou se tiver algum empecilho, algum erro, com tranquilidade também, você pode fazer no seu ritmo. Então acho que essa aqui é uma grande vantagem. Baseado tudo nisso, o meu feedback para vocês é só notão, é nota 10, é 100, 1000, o que for, porque eu acredito que vocês não vão se arrepender. É um curso muito bom e aproveita a oportunidade, galera. Se você estiver vendo isso aí, algum workshop, alguma coisa, aproveita a oportunidade. É nóis, hein? Até mais!